Vamos estar agora fazendo a leitura das Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, os versículos 22 e 23, também em conjunto. Esses dois versos nós poderíamos estar citando ele de cor, né? Mas vamos estar lendo assim a palavra de Deus. E logo em seguida nós vamos ter um instante de oração silenciosa, e eu vou pedir ao nosso irmão presbítero Everton que quebre o silêncio com oração audível. Lemos: as misericórdias do Senhor são uma causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Amém. Então, um instante de oração silenciosa, pois estamos confessando ao Senhor os nossos pecados. Senhor meu Deus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade, Senhor, de estarmos na Tua casa para honrar, glorificar e exaltar o Teu santo nome, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor nos permitiu estar aqui e estamos neste momento em sentido de oração a Ti, pedindo perdão, Senhor, pelos nossos pecados. Eu te peço, Senhor, que ouça a oração da Tua igreja e que o Senhor derrame as Tuas misericórdias sobre nós, Senhor, porque são as causas de não sermos consumidos, Senhor. E nos ajude, Senhor, a não cometermos, Senhor, os mesmos pecados que cometemos todos os dias. Nos ajude, Senhor, a ter um verdadeiro arrependimento, Senhor. Sonde os nossos corações, Senhor, e nos ajude para que possamos, Senhor, caminhar como o Senhor nos ordenou, Senhor, tentando ser perfeitos como o Senhor foi. Sabemos que não seremos capazes disso, mas precisamos de Ti, Senhor, para nos conduzir neste caminho. Por isso te peço perdão pelos meus pecados, pelos pecados dos nossos irmãos aqui reunidos, e te peço que ouça essa oração em nome de Jesus que eu oro. Amém. Vamos à leitura agora na carta de Paulo aos 2 Coríntios, capítulo 9, os versículos 10 e 11. Vou pedir à igreja que se coloque de pé, e logo em seguida os nossos irmãos estarão também dirigindo a igreja em cântico, a igreja pode permanecer de pé. Leamos assim a palavra do Senhor. Ora, aquele que é a semente ao que semeia, e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos de vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade,
a qual faz que por nosso intermédio sejam tributados graças a Deus. Amém. Nossos irmãos estão com... Os irmãos trouxeram seus dízimos, suas ofertas. Aliás, no segundo cântico, os irmãos estarão com a oportunidade de estar trazendo seus dízimos, suas ofertas e colocando aqui no gasofilácio. As aves dos céus cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te. As aves dos céus cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero adorar-te, sempre mais e mais. Quero adorar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero adorar-te. As aves dos céus cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero servir-te, sempre mais e mais. Quero servir-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero servir-te. As aves dos céus cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero amar-te, sempre mais e mais. Quero amar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero amar-te. As aves dos céus cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti, Senhor.
sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, comigo também. Glória que tens, tu te importas comigo também. Tão grande, eleva-me, ama-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Amém, igreja. Oremos ao nosso Deus. Santo Deus, Todo-Poderoso, Deus de amor, de infinita bondade. Obrigado, Jesus, por estarmos mais uma vez em Tua casa, nesse momento de adoração, de louvor e agradecimento ao Senhor, ó Deus. Eu oro ao Senhor pelas nossas famílias, eu oro ao Senhor pelos aniversariantes do mês, eu oro ao Senhor pelas pessoas que estão enlutadas, Senhor. Te peço, Senhor, que o Senhor cuide de todas essas pessoas, ó Deus. Dai graça, Deus, a elas, ó Pai. Eu oro também, Senhor, pelos dízimos e ofertas que foram trazidos em Tua casa, ó Pai. Para que o Senhor abençoe todos os dizimistas, os ofertantes, e dê a ele sempre saúde, sempre condição, Senhor, de estar presente na casa do Senhor, mas também sempre presente em Deus, em tudo que faz, Senhor. Abençoa, Senhor, a nossa igreja. Eu oro em nome de Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus. Irmãos, vamos estar fazendo agora a leitura da pergunta e da resposta. E a resposta da pergunta 154 do Catecismo Maior de Westminster. Já está ali exposto, vamos estar fazendo então juntos a leitura da pergunta e também da resposta. Quais são os meios exteriores pelos quais Cristo nos comunica os benefícios de sua mediação? Os meios exteriores e ordinários pelos quais Cristo comunica a sua igreja os benefícios de sua mediação são todas as suas ordenanças, especialmente a palavra, os sacramentos e a oração. Todas essas ordenanças se tornam eficazes aos eleitos em sua salvação. Ali as citações para estarmos nos tomando mais conhecimento desse versículo. Irmãos, nesse momento, o pastor Wendel está com a palavra para trazer a mensagem da palavra do Senhor para nós nessa manhã. Bom dia, irmãos, graça e paz. Vamos abrir a palavra de Deus em Gênesis, no capítulo 1.
Gênesis capítulo 1. Nós vamos fazer a leitura do trecho que está entre o versículo 14 e 19. Gênesis 1, 14 a 19. Peço aos irmãos que acompanhem a leitura do texto, que diz assim: Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o 4º dia. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te agradecemos, porque, de fato, o Senhor nos trouxe aqui nesta manhã para podermos cultuar a Ti, ó Deus, adorar o Senhor na beleza de Tua santidade. E também, Senhor, para que sejamos instruídos pela Tua palavra, como, aliás, acabamos de ler aqui no nosso catecismo, o trecho que nos diz que a mediação de Cristo, ela se faz por meio de ordenanças, e especialmente a palavra, os sacramentos e a oração. Portanto, nós cremos que ler e expor a Tua palavra é um meio de graça para que possamos crescer no conhecimento de Teu Filho Jesus e sermos cada vez mais obedientes à Tua palavra. Então, que o Senhor nos dê graça nesta manhã, para que, ao abrirmos a Tua palavra, tanto agora quanto depois, nas nossas classes, que possamos, ó Deus, ser instruídos pelo Senhor, para que verdadeiramente estejamos prontos, dispostos nos nossos corações a fazermos a Tua vontade e a vivermos para a Tua glória. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos estas bênçãos. Amém. Meus irmãos queridos, nós somos governados praticamente o tempo inteiro pelos nossos relógios. Todos nós aqui temos experiências quanto à questão do tempo. O tempo, muitas vezes, ele se torna para nós um tipo de senhor e, muitas vezes, um tirano sobre nossas vidas. Porque, aliás, qual de nós que nunca passou por um determinado momento dizendo: falta tempo para concluir tal atividade, perdemos tempo ao falarmos sobre tal assunto, corremos contra o tempo. O tempo parece mesmo este senhor, muitas vezes severo, às vezes totalmente alheio às nossas necessidades, indiferente às nossas fraquezas e às nossas ansiedades. As pessoas morrem relativamente cedo na nossa concepção e nós pensamos, o tempo desta pessoa foi um tempo curto. Quem aqui não ficou impressionado com a morte do Madeirite? Todas as pessoas comentaram essa semana, um cara alegre, festivo, cheio de humor, de bom humor, e de repente Deus ceifou a sua vida por um ataque fulminante do coração. E isso nos faz pensar sobre o tempo de nossa vida, o tempo de nossa existência, o tempo de nossas relações, nossos calendários, prazos, agendas, metas. A Escritura, no entanto, nos ensina, irmãos, uma lição muito poderosa, e eu poderia até dizer libertadora em relação ao tempo. E esta lição é: o tempo não é um poder autônomo. Ou, em outras palavras, ele não é um fluxo cego, mecânico, que vai arrastando a humanidade sem um propósito específico. O tempo é criatura. O tempo foi criado por Deus. Portanto, ele não é soberano. Soberano é Deus, quem criou o tempo, como nós acabamos de cantar aqui. E esse trecho de Gênesis 1, 14 a 19, mostra exatamente Deus governando o tempo. Ele estabelece o tempo, cria o tempo e governa o tempo, por meio daquilo que a Escritura chama de luminares, que são compostos aqui por 3 grandes elementos ou astros: Sol, Lua e estrelas. Não apenas para iluminar, mas também, como nos informa o versículo 14,
para marcar estações, para marcar o curso dos anos e para revelar que cada ciclo de nossa vida e da existência do universo, na verdade, testemunha a fidelidade do Criador, que continua sustentando toda a história. Então, esse trecho traz um tema claro, que é o Senhor Deus, Ele governa o tempo. E a ênfase do texto está exatamente no fato de que os ciclos temporais do universo testemunham, irmãos, diariamente, por isso lemos Lamentações, a cada manhã, diariamente, Deus renova as suas misericórdias, ou seja, os ciclos diários, eles são testemunhas claras de que Deus, Ele governa o tempo, de que o tempo não é um caos, de que o tempo não é autônomo e de que o Senhor está atento, não só como aquele que providencia tudo no seu devido tempo, mas aquele que governa de maneira direta o próprio tempo. E nós aprendemos no texto algumas verdades também que devem impactar a nossa relação com o Senhor. Por exemplo, os luminares são servos do Criador e não deuses, como algumas religiões pagãs transformam estes astros em deuses para adorar. Os egípcios, por exemplo, na época do povo de Israel, adorava o deus Sol. Eles entendiam que o Sol, que marcava os ciclos e o tempo das coisas, era o Senhor sobre as coisas. E, portanto, eles adoravam o deus Sol. Mas aqui nós vemos que o texto começa com esta marca impressionante, mais uma vez, de que a palavra de Deus, ou disse Deus, foi quem criou os luminares. Os luminares não aparecem por um acidente cósmico, não aparecem por uma necessidade mecânica interna do universo, mas eles surgem por causa da ordem direta de Deus, que é o seu Criador. Isso, irmãos, é muito importante, embora talvez nós pensemos em algo que seja natural, mas isso é muito importante porque, como eu disse a vocês, no mundo antigo, especialmente na época de Israel, em que Israel lidava com nações pagãs, e também podemos dizer em muitas formas modernas de espiritualidade ou de adoração, o sol, a lua, as estrelas foram e são tratados como poderes sagrados. Alguns consideram o sol como uma entidade capaz de reger o destino das pessoas, de revelar segredos. Estrelas são consideradas como aquelas que podem determinar a sorte das pessoas, que podem orientar as decisões. Nós vemos horóscopos, por exemplo, aplicarem aos astros esta capacidade sagrada de determinar as gerações, determinar o tempo. Mas a Bíblia, no entanto, faz uma dessacralização dessa ideia de maneira muito radical. A Bíblia diz que eles não governam a humanidade como deuses. Pelo contrário, eles são criaturas de Deus que servem a Deus e servem também àqueles a quem Deus criou. Por isso o texto aqui não apresenta estes astros para serem adorados. Repare que em nenhum momento Deus está exigindo de nós que nos curvemos diante destes astros. Pelo contrário, eles estão aqui para cumprirem uma vocação, uma ordem, um chamado de Deus, que é separar dia da noite e servir como uma referência do tempo. E aqui, inclusive, nos cabe lembrar também uma insistência bíblica de que a criação sempre aponta para Deus e não para si mesma. Nós lemos no Salmo 19, versículo 1, os céus proclamam a glória de Deus, não a sua própria glória. Quando nós olhamos para o céu e percebemos a beleza do céu, especialmente naquela noite em que não há nuvens que encobrem as estrelas e a lua, nós ficamos impressionados com a beleza destes astros, destas estrelas. Quando olhamos para o mar, quando olhamos para a natureza em geral, nós ficamos mesmo deslumbrados com esta beleza da criação. Mas em nenhum momento na Escritura nós percebemos, nem pela ordem de Deus, nem pela própria reação da natureza, esta ordenança para que nós adoremos a criação. Muito pelo contrário, a criação é sempre um reflexo daquele
que nós devemos adorar. Então, os luminares aqui, sol, lua e estrelas, eles pregam a palavra de Deus, na verdade. Eles estão aqui para pregar a palavra de Deus, ou seja, para anunciar quem Deus é, o Criador de todas as coisas. Assim como nós também deveríamos fazer por meio do nosso corpo, por meio da nossa inteligência, por meio dos nossos talentos e dons. Devemos usar tudo aquilo que Deus criou em nós para a glória do Senhor. Os astros fazem isto, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia conversa com o outro dia, embora não haja neles palavra nem som, eles estão ali para revelar a glória do Criador. Então, isto é muito importante, sabermos que a criação é instrumento de Deus. O tempo não merece a nossa adoração, nem o nosso pânico. Não precisamos ficar impressionados com o tempo das coisas. Nós devemos apenas utilizar isto que Deus criou como uma forma de adorá-lo. Em todo tempo devemos adorar o Senhor. Em todo momento devemos estar diante da presença de Deus. A parte B do versículo 14 também é muito importante, porque ela diz que Deus estabeleceu o tempo como uma estrutura e propósito. Isso nos mostra, irmãos, que tudo na criação tem um porquê. Deus nunca faz nada aleatoriamente, por acaso. Deus nunca deixa que as coisas escolham o seu próprio destino. Ele sempre estabelece o propósito para cada coisa criada. Ele sempre estabelece a estrutura para cada coisa criada. Aqui, claramente, o texto diz que Deus estabeleceu os luminares para sinais, para estações, para dias e anos. Repare, então, que, em outras palavras, o tempo não é um fluxo sem forma, não é um acaso, mas o tempo é estruturado, marcado, ritmado. Você pode fazer, quando quiser, um exame em você mesmo sobre os seus batimentos cardíacos. Você pode perceber que o seu batimento cardíaco ele tem uma frequência. Ele bate exatamente do mesmo tempo, no mesmo ritmo, durante muito tempo. Se houver alguma alteração nisto, os médicos consideram aquilo que chamam de arritmia, ou seja, sem ritmo, perdeu o ritmo. O ritmo da sua batida está diferente. Então, você precisa ver o que está acontecendo. Talvez não tenha chegado fluxo sanguíneo suficiente, talvez ausência de oxigênio, uma obstrução em alguma artéria. Dê uma olhada, porque não é normal que o ritmo não esteja estruturado da maneira marcada como Deus estabeleceu. A mesma coisa é quanto ao tempo. O tempo não passa mais rápido ou mais devagar como nós achamos. Poxa, como o tempo está passando rápido. A gente vê os nossos filhos crescendo e posta lá no Instagram, tempo, não é? Vá devagar, tempo. O tempo é o tempo sempre. As nossas atividades é que nos dão a impressão de que as coisas estão passando de maneira acelerada, mas Deus continua no seu ritmo, na sua regularidade. Existe estabilidade em Deus, existe previsibilidade em Deus. E isto, irmãos, é absolutamente chocante para nós, porque nós não estamos acostumados a viver na regularidade. Porque a nossa vida de pecado, ou a nossa queda, né, a queda em pecado, causou em nós essa arritmia, causou em nós este acaso que às vezes persiste na nossa vida. E Deus está, pelo contrário, regulando a nossa falta de ritmo. Por isso Deus, por exemplo, nos manda descansar. Deus nos manda dormir. Dormir faz parte do plano de Deus para estruturar a sua vida. Se você não dorme, o tempo que você precisa dormir, você vai ter problema na sua saúde. Se você não dormir o tempo que o seu corpo precisa para se restabelecer, você vai ter problema na sua saúde. O que é isto? É o fluxo natural de Deus que estabeleceu o tempo para cada coisa. Eclesiastes capítulo 3, versos 1 a 5. Há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Deus, portanto, providencia o tempo. Em termos confessionais, meus irmãos, inclusive, a fé reformada, ela sempre insistiu no fato de que é Deus quem sustenta, dirige, dispõe e governa todas as criaturas, as ações delas, da maior
até a menor. Este é um trecho que está, inclusive, na nossa confissão de fé e também no catecismo, tratando sobre a providência de Deus. E essa linguagem que os nossos irmãos do passado utilizaram, ela reflete exatamente o que o texto bíblico está nos ensinando. O texto está descrevendo que Deus, ele sustenta, ele dirige, ele dispõe e ele governa cada criatura, inclusive o sol, inclusive a lua e as estrelas, para que haja regularidade no universo e para que nós saibamos que ele é Deus. Gênesis capítulo 8, verso 22, é um trecho também muito importante, que nos diz que após o dilúvio, Deus promete a estabilidade dos ciclos. Por quê? Porque o dilúvio foi um momento de juízo. E talvez alguém esperasse que, por causa do juízo, haveria caos sobre a terra. No entanto, Deus novamente repete diante de Noé a sua aliança. E em Gênesis 8, 22, ele diz: enquanto durar a terra, sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, não cessarão. Que texto maravilhoso, não é? Nós sempre teremos dia e noite, verão e inverno, frio, calor, sementeira e ceifa. Se você não gosta do frio, prepare-se, porque vai ter frio sempre. Se você não gosta do calor, também vai ter calor sempre. Se você está preocupado com as colheitas, fique tranquilo que Deus providenciará a sementeira e a ceifa. Sempre haverá dias, sempre haverá noites. Isto é impressionante. Jeremias, no capítulo 33, versos 35 e 36, Jeremias diz, ele fala a respeito das ordenanças do sol e da lua, como sinais da fidelidade de Deus. Veja que texto impactante, Jeremias 31, versos 35 e 36. Farei aqui a leitura para os irmãos. Jeremias 31, versos 35 e 36. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as leis fixas, a lua e as estrelas, para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Se falharem estas leis fixas diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Que palavra impressionante, né? Quer dizer, o texto está dizendo que, assim como Deus é fiel no cumprimento de que Israel será sempre a sua nação, também o sol e as leis fixas que regem o universo permanecerão. Deus garante que todas as coisas estão debaixo do seu controle absoluto. Ele, de fato, é soberano sobre o céu e sobre a terra. Portanto, os ciclos naturais do tempo não são apenas convenientes, mas eles são teologicamente eloquentes para a nossa vida. Vale a pena aqui, meus irmãos, inclusive pensar, a respeito disso. Agostinho foi alguém que refletiu bastante sobre a ideia do tempo. Inclusive, ele fez uma pergunta engraçada, famosa nos meios filosóficos, porque ele disse assim, olha, o que é o tempo? Se ninguém me pergunta, eu sei o que é o tempo. Mas se eu quero explicar a alguém que me pergunta, eu não sei o que é o tempo. Se ninguém perguntar, eu sei. Mas se eu precisar explicar para alguém que me pergunta, eu não sei. Porque o tempo é um mistério para nós, de fato. Mas o que a gente percebe é que, embora misterioso, Deus revelou para cada um de nós esta verdade absoluta de que Ele não apenas criou o mundo físico, mas Ele criou uma história com ritmos, estações, marcas, que tornam o mundo possível, o mundo habitável. Nós podemos viver, podemos planejar. Por que nós podemos planejar? Porque o tempo existe. O calendário existe. Nós podemos trabalhar. Você pode descansar. Você tem um período de férias. Você pode esperar aquilo que é prometido para um tempo futuro.
Você pode se lembrar, como por exemplo na ceia, quando nós nos lembramos da morte e do sacrifício de Cristo, isto é o tempo. E Eclesiastes, como eu já disse aos irmãos, vai nos mostrar com sabedoria que tudo tem o seu tempo determinado. Existe tempo de plantar, existe tempo de colher. Existe tempo, inclusive, para chorar. E existe tempo de rir. Às vezes, durante o luto, você passará tempos de choro. E é importante que este tempo seja um tempo para chorar. Mas há momentos também de alegrias. O nascimento de um filho, a cura de uma doença, são tempos para que você possa rir. Tempos de alegria, de sorriso. Ou seja, o tempo tem uma estrutura, porque Deus é sábio para construir este tempo para a sua própria glória. O tempo, meus irmãos, ele serve à nossa vida, não o contrário. Algumas pessoas acham que o tempo escraviza, mas o texto está dizendo aqui que Deus criou os luminares para iluminarem a terra e para governar o tempo. E é interessante porque a nossa cultura, ela frequentemente se perde nisso, porque as pessoas usam o tempo de maneira inadequada. Às vezes, há pessoas que vivem como se o sentido da vida fosse ganhar tempo, fosse otimizar o tempo. São palavras comuns que a gente ouve nas instruções dos grandes coachings e dos administradores. Ganhe tempo, otimize o tempo, não desperdice o tempo, produza mais, como ser mais produtivo. Se você fizer uma pesquisa no site da Amazon, no Google, sobre livros, sobre obras, sobre assuntos que tratam sobre produtividade, por exemplo, produzir mais, como ser mais produtivo, você vai ter milhares e milhares de obras e discussões a respeito disso. Mas a Escritura nos chama para uma certa libertação em relação a isto. Não que nós não devamos pensar o tempo, aliás, a Escritura nos fala sobre isso, remi o tempo, porque os dias são maus. A Escritura diz que nós devemos pensar a respeito do tempo de nossa vida, mas a Escritura mostra que nós não somos escravos desse tempo, mas o tempo pertence a Deus. Por isso que o salmista ora, inclusive no Salmo 90, verso 12, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Veja que interessante. Deus quer que nós aprendamos a lidar com o tempo. Aprendamos a contar os nossos dias. Contar os dias aqui, obviamente, não é idolatrar a nossa agenda, mas é reconhecer, meus irmãos, que os dias são dados por Deus como bênção para nós e que devem ser vividos diante dele. Nós somos mordomos do tempo. E a mordomia, que é a habilidade que cada um de nós tem para administrar os recursos que Deus nos dá, é subordinada a essa confiança de que Deus é o Senhor do tempo. O tempo é real, mas ele não é absoluto sobre nossas vidas. Deus tem um tempo estabelecido para todas as coisas, porque Deus trabalha na regularidade do seu plano, do seu decreto, não de acordo com a nossa perspectiva temporal. Por isso que ele pôde dar vida a Isaque, com Abraão tendo 100 anos e Sara 90. Porque o tempo para Deus, ele é absolutamente distinto do nosso tempo. Deus cria o tempo exatamente para que ele governe de maneira estruturada, de maneira fiel, a regularidade com a qual ele mesmo estabeleceu o universo e a nossa vida. O teólogo Herman Bavinck, ao falar sobre essa relação entre conhecimento, mundo de Deus e o tempo, ele observa que a realidade criada por Deus é a realização do decreto de Deus. De modo que esta ordem que há no mundo, ela não é irracional, não é o acaso, mas é a expressão exata, clara, do ser de Deus e da sabedoria divina. E quando nós percebemos isto, irmãos, ou seja, que os ciclos de nossa vida, os ciclos do universo, eles obedecem à ordem de Deus, nós deixamos, irmãos, que de fato a confiança no Senhor se torne a base da nossa vida e da nossa relação
com Cristo. Se Deus sustenta o firmamento, se Deus sustenta o universo com toda constância, com toda regularidade, se nada acontece fora do seu plano eterno, Ele também nos sustentará. Ele também sustentará o seu povo. Se Ele governa os ciclos cósmicos mais complexos, como as galáxias, como os asteroides, os meteoros, os planetas, se Ele governa a regularidade do Sol, Ele também governará as nossas vidas, porque aquele que governa o maior, governará também o menor. Deus governa as estações do nosso coração. Pastor Calvino, inclusive, advertia que há quem abuse desse texto, às vezes para criar superstições em relação ao tempo, como eu já disse aos irmãos, os astros para serem adorados, etc. Mas pastor Calvino nos chama a atenção, ao comentar esse texto, para o fato de que a Escritura, ela nos foi dada exatamente para que nós percebamos a criação como sinais de Deus para nós. E esses sinais, eles têm implicações profundas. Por exemplo, se nós vivemos sob o governo de Deus quanto ao tempo, se Deus governa o tempo, Calvino afirma assim, isso deveria mudar completamente a nossa maneira de viver. Primeiro, nós não estamos presos ao acaso. Nós não somos frutos do acaso. Daniel diz que Deus muda os tempos e as estações. Daniel 2:21. Paulo também anuncia que Deus determinou tempos previamente estabelecidos, lá em Atos 17:26, naquele discurso que ele faz no Areópago. Ou seja, não existe fatalismo, determinismo cego para o crente. Existe providência sábia. Nós não estamos largados no universo. Estamos debaixo da providência de Deus. Em segundo lugar, se Deus governa, isso também deve mostrar que nós não estamos debaixo da tirania das nossas próprias agendas. Não estamos. Ontem nós tivemos um exemplo disso. Havia uma programação marcada para as 18h30, mas Deus não quis que ela acontecesse às 18h30. Ainda que nós tivéssemos programado, ainda que nós tivéssemos distribuído os convites, ainda que tudo estivesse organizado antes, Deus não quis. E Ele mandou uma tempestade para nos dizer de maneira simples: vocês não estão sujeitos às suas agendas, eu governo o tempo. Eu digo quando as coisas vão acontecer. Este é o senhorio de Deus sobre o nosso calendário, sobre o nosso reino, sobre as nossas programações. Quem vive debaixo da prioridade correta, que é buscar primeiramente o reino, aprende a colocar a sua própria agenda no devido lugar. A agenda se torna um instrumento, não um ídolo. Nossas programações são ferramentas, são meios, não ídolos, para que os adoremos. Terceira implicação: se nós cremos de fato que Deus governa o tempo, isso também deve mudar a nossa perspectiva quanto às estações pessoais de nossa vida. Ou seja, na nossa vida há propósito. Existe um tempo na sua vida que será um tempo de crescimento. Mas há um tempo na sua vida que será um tempo de poda. Um tempo em que você vai precisar, quem sabe, aquietar-se, parar. Se você vive todo o tempo fazendo sempre a mesma coisa, você terá talvez problemas. Há tempos que nós devemos respeitar de acordo com a vontade de Deus. E para sabermos qual é a vontade de Deus quanto a nós, é necessário, irmãos, discernimento a respeito do tempo de Deus, e também é necessária a submissão aos decretos do Senhor. Uma fé que é madura, ela nunca vai exigir que todas as estações da vida sejam primaveras. Às vezes nós passaremos por ambientes desérticos. Às vezes nós passaremos por vales. Mas em alguns momentos de nossa vida, talvez estejamos sobre um monte. Talvez estejamos nas planícies. A fé madura, ela aprende a reconhecer Deus em todo momento, inclusive no inverno profundo, no frio,
no deserto, muitas vezes no abandono. A fé madura, ela não se perde no tempo, porque sabe que Deus o governa. E, em último lugar, se nós sabemos que Deus governa o tempo, isso também muda a nossa perspectiva quanto à ansiedade. Porque a ansiedade é uma questão temporal. As pessoas ficam ansiosas porque elas querem trazer o futuro para o presente. Coisas que ainda não aconteceram e que não estão debaixo do nosso controle, nós queremos controlar. E é isto que gera ansiedade. A ansiedade sobre o tempo é exatamente a ansiedade sobre o controle das coisas. Nós queremos ter o controle sobre as coisas. E quando nós percebemos que nós não teremos o controle sobre todas as coisas, nós nos tornamos ansiosos, quanto ao que comer, quanto ao que vestir, quanto ao que pagar, quanto a como viver, nós nos tornamos ansiosos. E o Evangelho, ele nos chama exatamente para que nós abandonemos esta pretensão de controlar o tempo. O descanso para as nossas vidas, ele não vem quando nós controlamos o tempo, mas, pelo contrário, quando nós confiamos neste Deus que controla todas as coisas. Meus irmãos, o Novo Testamento diz que Cristo veio na plenitude do tempo. Gálatas 4:4. Significa que a encarnação ela não aconteceu por acaso. Ela aconteceu no tempo pleno, no tempo certo, adequado que Deus estabeleceu. O teólogo e pastor John Frame, ele lidando com essa questão da história e dos acontecimentos no tempo, ele diz que a nossa razão deve examinar a história, mas jamais ver a história como autônoma, sempre sujeita à palavra de Deus. Ou, em outras palavras, ele diz, a história só é plenamente entendida por nós quando nós submetemos a história ao senhorio do Deus que constrói e que governa a história. Eu quero concluir, meus irmãos, trazendo agora Cristo como o Senhor do tempo e como o centro da história. Aqui a gente percebe em Gênesis que é um prenúncio. Cristo está presente porque Ele cria todas as coisas pela palavra. O Evangelho brilha, meus irmãos, cada vez maior com o tempo, porque à medida que o tempo avança, nós percebemos o governo de Deus para mostrar Jesus Cristo ao mundo. Cristo é descrito como aquele por meio de quem Deus fez os séculos. E em Hebreus diz que Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. O tempo não passa apenas diante de Cristo. Ele é o Senhor do tempo. Quando aquelas pessoas o questionaram a respeito do sábado ou do dia do Senhor, Cristo se apresentou como Senhor do sábado. Ou seja, Ele é o Senhor do dia, dos dias, do tempo, do nosso calendário, conforme Marcos 2:28. Ele mostra que até os ritmos semanais da vida pertencem a Ele, a Cristo. O descanso, como eu disse a vocês, não é uma pausa simplesmente, mas é sinal de que nós precisamos descansar no Senhor. Quando você deixa de fazer trabalhos e descansa, quando você dorme, quando você repousa, você está, na verdade, desfrutando de um momento que foi estabelecido também por Deus e que nós trataremos mais à frente, quando Ele descansou das obras que tinha feito. Portanto, o governo de Deus sobre o tempo e sobre a história nunca é abstrato, nunca é. Deus, Ele governa de maneira absoluta. E esse trecho que lemos, então, nos ensina que o tempo é governado por Deus. O Novo Testamento, como eu disse, revela que esse governo é exercido por meio de Cristo Jesus, que é o Senhor da história. Eu quero levar os irmãos a pensarem, então, cada dia que nasce, cada estação que muda, cada ciclo que se repete na nossa vida, cada aniversário que comemoramos, cada nascimento de uma criança que presenciamos, demonstram, irmãos, e repetem a fidelidade de Deus como Criador, como Redentor e como sustentador de todas as coisas. Nós não vivemos por acaso, nem vivemos debaixo da tirania do relógio, mas nós vivemos sempre sob o cuidado daquele que é o Alfa e o Ômega,
o princípio de todas as coisas e o fim de toda a existência. Ele constrói a história e faz com que a história seja, dia a dia, vivenciada e experimentada por aqueles que adoram o seu nome. Que Ele, então, no seu tempo, nos abençoe, nos dê graça e que nos edifique em nome de Jesus. Vamos orar, meus irmãos. Pai Santo, louvado seja o teu nome, porque o Senhor governa o tempo, as estações, o Senhor governa todas as coisas. Pedimos-te, Pai querido, que tu estejas conosco em todo o tempo e que, ó Deus, o nosso tempo seja sempre um momento oportuno para que possamos nos relacionar com o Senhor de maneira íntima, de maneira submissa, de maneira proposital, intencional, para que recebamos do Senhor, ó Deus, toda a sabedoria e todo o discernimento para vivermos os nossos dias, como o salmista nos ensinou a orar. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios. Que assim seja com cada um de nós aqui, Senhor, e que esta manhã seja uma oportunidade de refletirmos sobre nossas vidas, sobre o tempo que vivemos. Refletir, ó Deus, sobre como, de fato, nós usamos o nosso tempo, como, de fato, nós repousamos e descansamos no Senhor quanto ao tempo de nossa vida. Dá-nos, ó Deus, sabedoria para percebermos que o Senhor criou o tempo para o nosso benefício, para que percebamos a estabilidade, a constância, a perseverança do Senhor quanto aos teus decretos, e para que possamos descansar neles para todo sempre, Senhor. E por isso mesmo nós apresentamos também diante de Ti os nossos irmãos, ó Deus, aqueles que estão enfermos, para que o Senhor, pela Tua misericórdia, e dentro do tempo do Senhor, possa restaurar-lhes a saúde, se assim for da Tua vontade. Que o Senhor, ó Deus, os faça compreender que são momentos de doença, de enfermidade, mas que não necessariamente são definitivos, porque eles podem passar, eles podem mudar de ciclo, porque o Senhor é quem controla os tempos e as estações. Os irmãos que estão enlutados, da mesma maneira, que eles compreendam que são ciclos, são momentos, são tempos específicos, mas que não duram para sempre. Aqueles irmãos que estão aqui hoje, que estão ansiosos, que têm vivido, ó Deus, uma vida de ansiedade, de depressão, de tristeza quanto à sua própria vida existencial, que o Senhor lhes dê graça também, para que possam, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, perceberem que o tempo pertence ao Senhor e que não adianta nós tentarmos trazer o futuro para o presente, porque o futuro ele está sempre guiado, governado e decretado pelo Senhor nos teus planos. Que nós aprendamos a descansar no Senhor hoje, bastando a cada dia o seu próprio mal. Que não andemos ansiosos pelas coisas que temos de comer e vestir, porque o Senhor nos dá isto. São os gentios que procuram estas coisas. Nós, ao contrário, devemos buscar primeiro o reino do Senhor, crendo que todas estas outras coisas nos serão acrescentadas no tempo do Senhor. Ó Deus, nós que estamos passando por esta reforma e que estamos ansiosos quanto ao término dela, que o Senhor tenha também misericórdia de nós, para que descansemos no Senhor, sabendo que o Senhor tem o tempo de todas as coisas. O Senhor já estabeleceu o tempo, o término para esta reforma, o momento em que vamos retornar para o salão principal. É o Senhor quem governa estas coisas. Portanto, tire de nós a ansiedade, as preocupações. Dá-nos, ó Deus, o descanso tranquilo, uma vida tranquila na presença do Senhor, sabendo que é o Senhor quem nos governa. Tira de nós os medos quanto a doenças, quanto a pandemias, quanto a vírus, quanto a quaisquer outras coisas, quanto a eleições, quanto a quem será o presidente no próximo ano. Senhor, estas coisas pertencem a Ti. Dá-nos paz, dá-nos, ó Deus, o descanso no Senhor, e que estas preocupações temporais, ó Deus, elas não ocupem
o centro do nosso coração. Embora devamos orar por elas e devamos, em alguns casos, militar, inclusive, quanto a algumas delas, nós pedimos que o Senhor nos dê paz, que a paz seja o árbitro em nossos corações, para que possamos compreender que é o Senhor quem define todas estas coisas e que, apesar de todos os nossos esforços, nós nunca seremos capazes de mudar aquilo que o Senhor decretou para nossas vidas e para o mundo, para o universo. Então, que o Senhor nos ensine a orar como Cristo nos ensinou. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Que nós aprendamos a confiar na vontade do Senhor. Que nós aprendamos a confiar que a tua vontade é sempre boa, perfeita e agradável, ainda que ela seja para nós chocante, desafiadora, ou até mesmo incompreensível, mas que nós sejamos sempre submissos à tua vontade. Dá-nos, ó Deus, a compreensão do tempo de todas as coisas. Abençoe, Pai, a todos os nossos irmãos. Abençoe, Pai, todas as nossas famílias. Aqueles irmãos e irmãs que estão preocupados quanto ao futuro dos seus filhos. Dá-nos, ó Deus, também um coração descansado no Senhor. Aqueles que têm filhos que se afastaram do Evangelho, dá a eles, ó Deus, um coração descansado no Senhor, para que eles reconheçam que o Senhor tem um tempo para todas as coisas. E que talvez, ó Deus, seja o tempo do Senhor que esta pessoa esteja mesmo afastada de Ti, para que ela possa experimentar, ó Deus, todos os problemas da carne, e assim, sendo da Tua vontade, retorne ao Senhor para a salvação de sua alma. Ó Deus, que nós aprendamos sempre a saber que todos os dias as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e isto é a causa de não sermos consumidos. Por isso, a porção que temos, ó Deus, de nossa alegria, é exatamente esta fidelidade do Senhor para conosco e para com os Teus planos. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre nós a luz do Teu rosto. Que o Senhor, ó Deus, lidere as nossas vidas todos os dias e que o Senhor nos dê a paz. Em nome de Jesus é que nós oramos agradecidos. Amém. Vamos ficar de pé, queridos. Senhor nosso Deus, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o Pai, e que as ternas consolações do Espírito Santo do Senhor sejam, ó Deus, e estejam presentes sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Meus irmãos, podem se assentar. Vou passar a palavra para o irmão presbítero Andrelino. E logo após a palavra do nosso irmão Andrelino, nós estamos dispensados para nossas classes, né? Lembrando que hoje nós começamos a Escola Bíblica Dominical e, portanto, é muito importante que todos já estejam presentes, devidamente instalados, né, em suas classes. É um novo momento, é uma nova experiência, né, que nós vamos viver. Obviamente, vai depender do nosso esforço, da nossa adaptação, não é? Então, por isso, eu peço aí a paciência dos irmãos quanto a este primeiro momento, ao trânsito. Muito cuidado com o deslocamento, né, para as classes, sobretudo aquelas que ficam ali no terraço. Então, Deus possa, de fato, nos abençoar. Então, o irmão Andrelino tem a oportunidade, depois, ao findar, nós vamos, então, dirigir para as nossas classes. Bom dia, igreja.
prazer muito grande para nós estar aqui na frente, considerando que hoje é um dia muito especial, o Dia da Mulher Presbiteriana, né? Então, a gente não tem, assim, palavra, né, para agradecer a Deus e agradecer também toda a bondade das mulheres, né? Que seria de nós sem as mulheres? Então, Salomão, né, com toda a sabedoria, ele engrandeceu muitas mulheres e ele foi um dos homens que a Bíblia fala, né, que ele teve 1000 mulheres. Ele amava tantas mulheres que ele não contentou só com uma, né? Mas a gente, quando lê o texto, né, que fala realmente sobre as mulheres, é muito importante que a gente vê o que Deus falou através daquele servo do Senhor, o servo sábio. Então, eu gostaria de convidar o nosso secretário da UPH, para fazermos com nós aqui a leitura do Salmo não, né? A leitura de Provérbios 31, é um provérbio, é um livro que exalta a mulher. Às vezes eu leio esse texto, eu fico imaginando quanta mulher é exaltada naquele texto, é uma coisa maravilhosa, né? Então, eu gostaria que o nosso irmão, se fosse possível, ler aqui esse texto. A gente vai oferecer esse texto ao PH, nós não, o PH estará oferecendo esse texto como uma homenagem para todas as mulheres presbiterianas. E após a saída daqui, ou seja, a gente ia distribuir aqui, mas assim, né, acho melhor dar uma lembrancinha às mulheres após a escola dominical, né, que vai continuar. Então, eu vou pedir ao nosso irmão faça essa leitura. Provérbios 31, de 1 até o final. Até o fim. Todo o texto. Se os irmãos quiserem acompanhar, né? Vamos estar fazendo a leitura, então, irmãos? Palavra do rei Lemuel de Massá, as quais ele ensinou sua mãe. Que te direi, filho meu? Ó filho do meu ventre, que te direi, ó filho dos meus votos? Não des às mulheres a tua força, nem aos teus caminhos as que destroem os reis. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam da lei e pervertam o direito de todos os aflitos. Dai bebida forte aos que perecem e vinho aos amargurados de espírito, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e de suas fadigas, não se lembrem mais. Abre a boca a favor do mundo, pelo direito de todos os que se acham desamparados. Abre a boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de finas joias. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. É como os navios mercantes, de longe traz o seu pão. E ainda noite e já se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão ao aflito
e ainda a estende ao necessitado. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todas andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e vende-as, e dá cintas aos moradores. A força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento de sua casa, e não come o pão da preguiça. Levanta-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Perturbamos um pouco aqui. Irmãos, então só Deus, né, que pode engrandecer as mulheres de uma maneira, né, especial. Nós vamos orar ao nosso Deus, que a palavra de Deus já falou tudo que havia necessidade de falar, né? Então nós apenas vamos nos humilhar diante da presença de Deus. Agradecemos por todas as mulheres, por todo o trabalho, principalmente da SAF, né, que tem sido o braço forte da igreja. E não só ela, mas todas as mulheres em geral, são bênção de Deus para o seu lar, para a igreja, para todos nós, né? Então, que Deus nos abençoe. Nós vamos ter uma oração nesse instante. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai que está no céu, nesse momento, Pai, quero agradecer a Ti, Senhor, pela Tua presença conosco aqui, ó Pai, pela Tua palavra lida que falou aos nossos corações nessa manhã, e também, Senhor, engrandecendo todas as mulheres da igreja, que sabemos que são dádiva do Senhor para todos nós, ó Pai. Pedimos a Tua bênção sobre cada uma, visita no seu lar, em casa, onde estiver, em todo lugar, que o Senhor possa estar derramando bênção sem medida sobre toda a mulher presbiteriana, Senhor, que ela nunca venha cansar de fazer a Tua vontade, mas que cada dia mais possa sentir no coração o desejo de trabalhar na obra do Senhor, Pai. Pai, abençoa também essa igreja, que ela continue crescendo na Tua presença e dirige nossos passos no caminho do Senhor, Pai. Nós suplicamos essas bênçãos e agradecemos por tudo, em nome de Jesus, agora e sempre. Amém. Deus abençoe. Então, as irmãs recebam essa humilde homenagem da nossa parte para a glória de Deus. Amém? E após, né, a escola dominical, que a gente vai ter ainda continuação dela, cada mulher vai receber uma simples lembrancinha, né? Como diz, um mimo, como diz a Cândida, né? Deus nos abençoe, então, a todos.